diferente do apenas você colher colocado, né? capacitar. E os alunos, com tanta tecnologia, estão Mas é porque eles muito mais aprenderam. difíceis. Não é isso, né? Olá, seja bem-vindo ao 4º episódio do podcast Capacitar-te. E hoje a gente vai falar de um assunto muito à tona, que está sempre à tona nos nossos bastidores, né? Que é sobre motivação. Como manter-se motivado durante o ano inteiro. E aí, quando a gente fala em motivação, é aquilo que nos move, né? Que faz com que a gente não fique parado. Existe algum meio de eu estar sempre em movimento? O que me faz parar? E aí, nos nossos estudos, a gente acabou entrando em contato com a pirâmide de Maslow, onde ele fala sobre a hierarquia das nossas necessidades. E por que a gente está trazendo esse assunto? Porque, baseado nisso, ele consegue medir o grau de motivação. Ou se a pessoa se sente motivada ou não, baseado nisso. Como? Ele fala em etapas, graus de necessidade. Ele traz as necessidades básicas, então, as fisiológicas. Fome. Se eu tiver com fome, eu não consigo me sentir motivado a fazer nada, né? Eu fico fraco, me paralisa. Segurança. Se eu não me sentir seguro, isso também pode me congelar, me impedir que eu vá adiante. Essas necessidades básicas devem estar supridas para que eu possa ir para a próxima etapa, que são as necessidades psicológicas. E aí, quando a gente fala em necessidades psicológicas, falando aqui da realidade do professor, a gente traz o acolhimento. Esse professor precisa se sentir acolhido, precisa se sentir pertencente. Senão também ele fica desmotivado. E só passando por essas duas etapas, a básica e a psicológica, que a gente atinge o topo dessa pirâmide, que está relacionada à nossa realização pessoal e à autorregulação, que está relacionada ao nosso propósito, né? Fazer com que tudo faça sentido. Então eu preciso estar com as minhas necessidades fisiológicas supridas, segura naquilo que eu estou fazendo, no ambiente que eu trabalho. Por exemplo, professores que trabalham em zonas de risco normalmente se sentem desmotivados. A princípio já ficam com medo de ir até a escola, ao local de trabalho. Estressados. Já chegam estressados. Como é que você vai se sentir motivado? Você quer acordar, você não quer ir para trabalhar, né? Com fome, sem dinheiro, não tem dinheiro para comprar comida. Como que eu vou agir? Não tem dinheiro para passagem. Aí do pertencimento. Chega na escola, só tem professores de outras áreas e não tem ninguém da sua área, ninguém da área de artes, nenhum professor de teatro. Você é o único exclusivo. Exatamente. Ali. Haja interdisciplinaridade, né? Valorização. Ninguém valoriza a sua arte, né? Às vezes, por desconhecê-la, tem muitos professores que não têm ideia do que acontece numa aula de teatro. Né? E aí, quando você fala de interdisciplinaridade, a importância também da gente dividir isso, compartilhar aquilo que a gente faz com os outros professores de outras disciplinas, para que a gente comece a aumentar essa valorização de acordo com aquilo que a gente faz. A estima, o reconhecimento no resultado dos nossos alunos, entendendo que aquilo está funcionando, reconhecimento de uma coordenação, por exemplo, com que você está aplicando ou fazendo, né? Vendo a importância daquilo que você faz, do poder de transformação do teatro para esses alunos na educação, até chegar nesse despertar criativo e a gente entender que a gente ultrapassa tudo isso, né? E chega até o nosso grande objetivo, que é o nosso propósito maior como professor. Vocês têm alguma experiência de desmotivação? Certamente. Né? Eu tenho vários. São períodos. Eu vou oscilando. Né?
Eu acho que é natural, né? O oscilar, tem momentos que você tá mais animado, tá mais empolgado, de acordo com que a sua vida flui, você vai fluindo junto, né? Então você precisa estar atento ao seu propósito para nunca se desmotivar, né? Eu acho que Ou a essas necessidades, né? Muitas Do quê? vezes a gente esquece de olhar para elas. De atender da alguma. básica, É. você diz? Não entendo por que eu não estou me sentindo à vontade nesse ambiente de trabalho. Talvez o coordenador não esteja valorizando a sua função. Talvez você precise escutar esse coordenador para saber a opinião dele sobre aquilo que você está aplicando. Talvez você precise perceber mais o processo com os seus alunos e enxergar nesse processo resultados maravilhosos, né? Para que isso te motive. Não espere o resultado final, por exemplo, de uma apresentação de final do ano para ver. Não negligenciar o autocuidado. Não negligencie o autocuidado, que faz a parte saúde disso, mental. psicológica. Fundamental. Exatamente. E se alimentar de coisas que te despertam a criatividade, né? Isso. Então, pra gente que é professor de artes, estar distante das artes, né? Ter contato com a arte só quando você está em sala de aula, né? Não. Aí é ruim, não dá. Não dá. O usufruir da arte, né? Esses dias eu estava dando uma aula para o ensino médio e eu estava falando sobre a importância da arte para a sociedade. E eu perguntei para eles, né, exatamente sobre necessidade. E falei assim, uma sociedade vive sem comida? Não, professor, impossível, não tem como. Foi claro, né? Adoece e se continuar sem comer vai morrer. E sem arte? Eu consigo, não sei o que. Então vamos... Aí eu botei todas as linguagens artísticas no quadro. Tá, você consegue viver sem música? A partir de hoje está proibido, né? Todos os livros vão ser queimados, você não pode mais ouvir música, você não pode ver filme, você não pode nada disso. E aí eles começaram, professor, eu ia ficar triste, eu ia deprimir, eu ia ficar doente, aí alguém falou assim, eu ia morrer. Aí eu falei, tá. E o que você sente quando você vê um filme, quando você ouve uma música, o que te toca, o que mexe com você? Aí eles começaram a falar, eu fico feliz, me faz pensar, me faz olhar as coisas de uma outra maneira, eu fui listando isso. Então tá, sem comida dá pra gente viver? Não, né? Sem isso aqui, vocês falaram que a gente adoece, a gente morre, né? Então a gente precisa estar feliz, a gente precisa expandir nossa mente, a gente precisa olhar as coisas de outra maneira. Então sem isso aqui também não dá para viver. Então não dá para a gente viver sem arte, né? E a arte tem esse potencial do expandir a nossa mente, né? Expandir o nosso eu, né? Então, atender a necessidade psicológica e a necessidade artística, eu acho que são um bom caminho para a gente que é professor de artes, né? Não abandonar elementos de motivação, né? O contato com a arte e para quem também é artista, né? Não deixar, equilibrar as duas profissões, né? Tanto enquanto artista quanto educador. Com certeza. E quantas viagens assim que eu fiz de férias e aproveitar na cidade e ir para um museu ou assistir um espetáculo e ali tem sites para várias coisas, né? Como aulas, né? Vou produzir coisas para mim enquanto artista, mas me deu ideia de, vou fazer um negócio parecido com isso. Eu vou levar algo assim para os meus alunos conhecerem, né? E aí acende aquele foguinho de novo, né? É a inspiração ali que dá, né? Aí vai te motivando a quando voltar. Pô, quando eu voltar, vou aproveitar aquilo que viu. Alguns professores vão me chamar até de maluco, né? Dá até vontade de acabar as férias logo e voltar para a sala de aula para mostrar tô doido logo para voltar. eles, né? Então, dá um rompante ali de um brilho no olhar. Tá. É porque nesse momento você atingiu um lugar de satisfação, de prazer, que está diretamente ligado à sua motivação. Né? Não, e foi muito bom a forma que você mostrou para eles quantas coisas são arte que ele nem se ligava, que os alunos nem se ligavam, sim. Que fazem parte da arte, né? Claro, assim, entre a arte e a comida, aí existe a necessidade urgente. Sim. Mas as duas Fisiológica, né? as duas têm valor igual em termos de necessidade. A gente precisa, né? Já diziam os titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Fazer arte é criar, né? E a gente passa o tempo todo fazendo arte. A gente está sempre criando. Quando você fala de ideias que surgem nesses momentos, né? De uma visita a um museu, escutando uma música, uma dica muito importante para o professor é anotar esses insights, né? Para que isso não se perca.
Quantos insights a gente tem e às vezes a gente esquece. Pô, eu tinha pensado num negócio muito bacana naquele dia, esqueci completamente. Anote, grave no celular. A gente tem ali a tecnologia a nosso favor, né? Grave uma mensagem para você lembrar depois. Isso também E não nos tem motiva. espetáculo artístico maior do que a natureza. Então, assim, e aí eu tomo para mim, assim, tá desmotivado? Vai pro teatro, vai pro museu, vai assistir um show, vai botar uma música, vai ver um filme. Ai, não dá, tá sem dinheiro, tá sozinho, não sei o quê. Vai pro contato com a natureza. Vai verdade. admirar a beleza da natureza. Né? E já é uma arte, né? É a mesma conexão. Vamos falar em tipos de motivação? Tem a extrínseca, a externa. Então, é a possibilidade de ser recompensado. Então, estou dependendo de uma recompensa vinda externa. Por exemplo, um aumento de salário. Eu preciso ganhar mais para me sentir motivado. E tem a intrínseca, que é a expectativa de experimentar sentimentos positivos. Então, fazendo caridade, por exemplo, ou mesmo construindo um espetáculo tocante com os meus alunos, isso vai me trazer uma realização pessoal, né? Interna muito grande. E aquela coisa em sala, você vê os seus alunos improvisando daquilo que você construiu com eles ao longo do processo. Você vê um improviso que tem um resultado muito bacana, aquilo te motiva, né? Me motiva muito. Eu acho assim. O aluno que não falava, né, no início do ano e no final do ano tá super falante. Esses processos também, essas pequenas coisinhas no decorrer da nossa atividade, né? A gente precisa também estar atento a isso. Não pensar só nas coisas Tem grandes. uma coisa de como a gente vai para a sala de aula levando o nosso plano de aula, né? Os nossos exercícios e tudo mais. Muitas das vezes a gente leva um exercício, uma proposta para a sala de aula, já com uma expectativa de um resultado, uma expectativa de como os alunos vão executar aquilo. E aí você sai desmotivado porque não saiu do jeito que você queria. Né? Então essa flexibilidade, né, não é abandonar. Ser flexível não é abandonar, mas é se deixar se surpreender. E eu estou numa fase muito assim eu tenho levado umas propostas para os meus alunos, mas eu deixo várias portas abertas para eles fazerem coisas que eu não estou esperando. E tem sido muito divertido, porque assim, eles trazem coisas que eu nem imaginava que o exercício iria por aquele caminho, né? Isso é muito legal. E aí tem sido assim uma diversão, e aí são momentos, mais uma vez, que acende aquele foguinho e que vem aquele brilho no olhar enquanto você está conduzindo a aula. É verdade. Outras coisas que a gente precisa pensar como é que está o meu planejamento? Porque também a falta de planejamento, a falta de organização traz um caos para a sua vida que também atingem diretamente a motivação. Você pode se sentir desmotivado porque você está vivendo ali no meio daquele descontrole, daquele caos. Está sem presença, né? Aquela coisa da presença. Então eu preciso ter clareza, eu preciso ter organização, eu preciso ter apoio. Então eu muitas vezes me sinto sozinho, como a gente já falou. Isso me desmotiva, eu não tenho com quem trocar, eu não tenho com quem trocar experiência, vivência, né, para saber se eu conduzi, se é interessante o que eu fiz, se não é interessante. Então, busque apoio. Coragem. Eu me sinto desencorajado por algum motivo. Que motivo? Isso é provocar uma autoanálise mesmo. A gente precisa estar atento a isso. Confiança. Eu estou insegura ainda de assumir essa turma ou com esta turma determinada, porque eu preciso buscar, né? Porque tudo isso vai afetar a sua motivação. Então, o que eu preciso cultivar agora esse ano para me manter motivado? Isso é uma pergunta, né? Para a gente refletir. O que me desanima? Pensando em tudo que foi falado hoje, das minhas necessidades emocionais, pessoais, físicas, biológicas. O que acende em mim quando eu dou aula? Como é que eu posso repetir isso mais vezes? Onde a motivação me toca?
Ela transforma tudo ou não? E aí, como a gente já falou, a gente tem o propósito ali no topo dessa pirâmide, né? Que transcende a tudo isso. E você está sempre entrando em contato com o seu propósito, né? Faz toda a diferença para você se manter motivado. Sim. E aí eu vou trazer comparações aqui que são interessantes até para a gente refletir, que é: sem motivação, você pode ficar cansado. Uhum. Mas sem propósito, você pode ficar perdido. Quase sem vida, né? Uhum. Perdido sem vida, não tem vida. Motivação é como se fosse combustível. Uhum. É o motivo que te dá energia para andar. Mas o propósito é o destino. O propósito diz para onde está indo. O que você colocou na sua frente como professor de teatro? Reconhecimento? Isso é o mais importante para você? Transformação, o poder dessa transformação sua e dos seus alunos? O sustento financeiro? O impacto social ou emocional? O amor pela arte? Então, são perguntas que a gente precisa, né? Se juntar tudo isso, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? A gente trouxe Fantástico. várias coisinhas aqui para a gente pensar, repensar, olhar com cuidado, né? Realmente fazendo uma retrospectiva, pensar nas nossas necessidades físicas, ver se elas estão supridas, nas psicológicas, se eu tenho um propósito bem definido, como que eu posso enxergar essa satisfação em pequenas coisas, né? E é isso, eu acho que buscar na arte mesmo, né? Um belo elemento motivacional. Então, assim, estar sempre em contato com a arte. Respirar a arte. Respirar a arte, isso nos motiva muito. E na dúvida, né? Na dúvida do... eu não sei se é isso, eu não sei se eu quero continuar aqui, eu não sei se isso me cabe ainda, ou se eu caibo aqui. Sempre se fazer a pergunta: o seu coração está ali? Né? É pelo caminho do coração que você está seguindo em direção ao seu propósito? Se for, ok, você está no caminho certo, só precisa de uns ajustes ali. Agora, se não tiver, recalcula a rota. Né? Porque... Também não é problema, né? Sim, isso não é um julgamento. Porque não é justo com você, né? Com certeza. Se você não estiver fazendo algo em que seu coração esteja ali. Mas nós também, né, na comunidade de ideias, na Capacitarte, a gente está aqui para justamente ajudar a motivar, né, os professores, tanto os novos manter essa chama antigos, acesa, a né? manter a chama acesa, a ter a sala de professores desejada de todos os artistas, né, professores de teatro e de artes, que é a comunidade de ideias, a maior sala de professores de teatro do Brasil. Quem não conhece, entra em contato com a gente que a gente explica melhor. E aí também vamos finalizar esse podcast provocando essa reflexão. Sim. E pedindo que vocês participem, né? Com sugestões de ideias para temas desses podcasts, com experiências vividas por vocês, tragam aqui pra gente, vai ser muito bem-vindo. E quem ainda não segue a gente, assine o nosso canal, siga a gente no Instagram, capacitarte.escola, e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode chamar a gente lá no direct do Instagram ou nos comentários aqui desse vídeo, né? E o que te motiva? Bota aqui pra gente. Isso aí. Até o próximo.